E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre simbologia de modelo digital de elevação dentro do QGIS. Sombreamento de relevo, o relevo sombreado, como também aplicar algumas formas de rampas, alguns tipos de rampas de cores, e veremos também como melhorar um pouco essa simbologia através do modo de mistura de camadas. Antes de carregarmos o MDE dentro do QGIS, a gente precisa definir primeiro qual vai ser esse modelo que iremos utilizar. No vídeo anterior, eu dei alguns exemplos de onde podemos conseguir baixar de forma gratuita alguns modelos digitais de elevação, como o IBGE, o Topodata e a ASF, que a gente consegue baixar o MDE ALUS por PALSAR, que tem uma resolução espacial de até 12,5 metros. Certo? Então, definido qual modelo que você vai utilizar, você baixa esse arquivo e depois a gente carrega no QGIS. No nosso exemplo aqui, eu vou utilizar um modelo baixado aqui na página da ASF, certo? Nesse caso aqui, diferente da página do IBGE e do Topodata, é necessário realizar um cadastro para depois você baixar a imagem desejada. Então basta você clicar aqui em login e realizar o procedimento que vai aparecer de cadastro. É um cadastro simples, não tem nenhum mistério. Realizou o cadastro, você vai voltar aqui e definir na busca qual vai ser o sensor que você vai utilizar. Então seleciona aqui o ALUS PALSAR e depois basta selecionar a região desejada, dá um clique na tela, ele vai abrir uma janela de seleção, você dá um segundo clique para fechar a janela de seleção, aí ele vai carregar aqui as imagens, os MDEs disponíveis para essa área aqui. Pronto. Feito isso aqui, depois que aparecer essa lista, você vai definir qual a imagem, qual dessas, eu coloquei uma área bem grande aqui, então você vai definir qual desses quadrados aqui, dessas áreas, cada quadradinho desse aqui é uma imagem, tá vendo? Então você vai definir qual imagem você quer, ela vai aparecer marcada aqui e aqui a descrição. Desse lado de cá você vai escolher essa aqui, ó, High Res, certo? Que é alta resolução e terreno corrigido. Então você seleciona High Res, clica aqui em Download. Como você já vai ter feito o login com o seu usuário, então isso aqui vai para o seu carrinho e depois é só efetuar o download de forma gratuita, certo? Eu já baixei um MDE aqui dessa página, então não vou realizar a operação de novo, mas o procedimento é esse. Fez o cadastro, após o cadastro faz o login, define aqui qual vai ser o sensor utilizado, além do ALUS PALSAR a gente tem aqui outras opções, definiu qual vai ser a busca ou o sensor da busca, basta definir aqui agora a região de busca, clicar aqui no Search, em busca e selecionar depois a imagem que você deseja. Selecionou a imagem aqui, dentro das propriedades do detalhamento dela vai selecionar High Res, que é alta resolução, terreno corrigido. Beleza? Pronto, feito o download do MDE, a gente vai agora carregá-lo no QGIS. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte: vamos aqui no gerenciador de fonte de dados e vamos aqui em Raster. Clicamos aqui em Buscar e vamos lá na pasta onde está a nossa camada raster do MDE. Certo? Vou utilizar essa aqui, clicar em Abrir, adicionar. E aqui a gente pode fechar, ela já está carregada aqui. E aqui a primeira visualização do MDE é essa aqui, meio acinzentada, meio preto e branco. Então aqui ele está mostrando as alturas mínimas e as máximas, certo? Então tem uma variação aqui de 0 a 1700. Aqui nas propriedades, a gente pode alterar um pouco essa simbologia. Porque dentro do QGIS a gente tem duas formas de visualizar os dados 3D, os dados de um modelo digital de elevação. A primeira delas é dessa forma aqui, que a gente vai criar uma simbologia que vai destacar um pouco mais as informações de profundidade e distância desse MDE. Quer dizer, mesmo numa visualização 2D, uma visualização de mapa convencional, a gente vai conseguir perceber a profundidade e a diferença de elevação existente aqui no modelo. A outra forma é visualizar o dado 3D mesmo, de fato, a gente visualizar essa informação vertical. Então vamos primeiro aqui criar uma simbologia aqui no ambiente 2D e depois a gente vê a ferramenta 3D. Então eu posso vir aqui, ó, botão direito ou dar dois cliques, eu venho aqui nas propriedades,
Vamos aqui em simbologia. E aqui em tipo de renderização a gente vai mudar para... Primeiro vamos fazer aqui sombreamento. Então vou mudar aqui para sombreamento. Aí aqui em sombreamento ele está perguntando qual é a altitude de referência para a gente visualizar esse relevo. Eu vou manter aqui os 45 graus. Isso aqui a gente pode ir mudando. E aí você vai mudando e testando de acordo com a sua necessidade. O azimuth que ele se refere aqui vai ser a posição em relação ao Sol. A gente vai configurar a posição do sombreamento propriamente dito. Então, a gente vai configurar a posição digamos assim, da luz do Sol em direção ao nosso terreno. Eu vou colocar aqui também 45, só para a gente fazer um primeiro teste, e depois a gente pode ir mudando isso para perceber um pouco essa diferença. O fator Z é um fator de elevação. O que é isso? É um fator que eu posso... É um valor que eu posso colocar para criar um certo exagero, para destacar as minhas elevações. Então aqui o fator 1, ele está mostrando que é a elevação natural. Então a cada 1 metro, você não tem exagero, vai ser a elevação natural mesmo. Só que eu posso colocar aqui, por exemplo, um fator 3, que ele vai pegar a altura, a informação da altura do meu MDE e vai multiplicar isso por 3. Então eu vou ter um destaque nessa elevação. Vamos manter aqui 3. Aqui em reamostragem, vamos colocar cúbico e aplicar. A gente dá um OK. E aí quando a gente volta aqui no nosso modelo, tá vendo? Eu já tenho o relevo com um pouco mais de destaque. Já tem um sombreamento aqui que dá esse destaque, que dá essa percepção da profundidade do relevo, certo? Então aqui agora, se a gente voltar nas propriedades e mexer aqui no azimuth, por exemplo, reparem que aqui, deixa eu diminuir um pouquinho a janela, eu vou mudar aqui o azimuth de 45, vou aumentar um pouquinho aqui, vamos colocar aqui 60. Vamos aplicar e aí vocês vão perceber a mudança de posição das sombras. Tá vendo? Ele vai ajustando. Então isso aqui, o valor do azimuth, você pode ir ajustando de acordo com a sua necessidade, da forma que melhor representar o dado que você quer. Então você pode ajustar manualmente por aqui, digitando o valor em grau, ou você pode vir aqui nesse círculozinho, ó, e você vai ajustando por aqui a posição de referência do ponto de luz. Então a gente aplica, aqui ele já mostra essa alteração, certo? Então aqui eu tenho um exemplo do sombreamento de um relevo através de um dado de um MDE. Vamos criar agora uma simbologia através de uma rampa de cor para o nosso MDE, certo? Ao invés agora da gente ter aqui uma simbologia que reforça o sombreamento do relevo, a gente vai criar uma escala de cores para representar cada mudança na elevação. Então nós vamos aqui com o botão direito, propriedades da camada, e aqui em simbologia, em tipo de renderização, a gente vai mudar de sombreamento para banda simples falsa cor. Aqui na banda simples falsa cor, a gente vai configurar o seguinte: gradiente de cores. Eu posso escolher entre essas opções aqui, certo? Que estão disponíveis no QGIS, colocar aqui espectral. E aqui em configuração de valor mínimo e máximo, a gente vai colocar aqui em cumulativa corte de contagem. Então, feito isso aqui por enquanto, a gente clica em aplicar e vamos dar OK. Então aqui agora eu tenho o mesmo relevo simbolizado através de cores, de rampas de cor. Eu não tenho mais aquele destaque do sombreamento, mas eu sei que cada faixa de cor dessa aqui está indicando uma altura encontrada, certo? Eu posso ainda optar aqui na simbologia por outras rampas de cores, caso essas disponíveis aqui não me agradem muito, certo? Então eu posso vir aqui em criar nova gradiente de cor, selecionar aqui em gradiente, eu vou selecionar catálogo CPT City, dou OK, e aqui a gente tem algumas outras opções de rampas de cores. Então a gente vai aqui em topografia, topográfico, e normalmente a gente pode utilizar algumas dessas três últimas aqui para representar o MDE. Eu gosto de utilizar essa aqui, essa terceira,
Aí fica a seu critério, você pode utilizar as outras também. Vou utilizar aqui essa terceira, dou um OK, aplicar, OK. E aqui a gente tem agora o mesmo relevo simbolizado com a nova rampa de cor, certo? Então aqui é mais uma forma de simbolizar uma informação 3D dentro de uma visualização 2D. Aqui agora a gente pode também combinar uma simbologia, tanto a rampa de cores com uma imagem de satélite, uma base de imagens, ou através de algum plugin, ou se você tiver alguma imagem salva no seu computador. No caso aqui eu vou usar uma base de imagens do plugin HCMGIS, a base do Google, vou usar aqui Google Satélite, e aí ele vai carregar, já carregou aqui a imagem, e por baixo nós temos aqui a simbologia que a gente definiu para o nosso MDE. Então, como eu posso combinar essas duas imagens? A forma mais simples é você acessar aqui as propriedades da imagem do Google e jogar uma transparência. Você vem aqui na aba transparência, e aí você coloca aqui um valor qualquer de transparência, você vai ajustando, e aqui ele dá esse efeito, já que a simbologia da rampa de cor está por baixo, com a foto com a transparência, ele faz essa combinação que já fica bem legal aqui o efeito, tá vendo? Do relevo. Uma outra forma que a gente tem é combinando realmente essas duas camadas. Então eu vou tirar aqui a transparência da camada do Google e vamos aqui agora no nosso MDE, propriedades, aqui na aba simbologia, logo abaixo aqui, de onde a gente configurou a rampa de cores, aqui na renderização, eu tenho aqui o modo de mistura, certo? Então aqui no modo de mistura, ele por padrão fica em normal. Mas se eu escolher aqui o modo sobrepor e aplicar, quando eu inverter aqui a posição da imagem com o meu MDE, ele faz a combinação das duas camadas. Então eu tenho aqui como se fosse uma camada só a nossa simbologia de cores com a imagem do Google. Da mesma forma eu posso fazer isso se eu estivesse utilizando aqui a simbologia do sombreamento. Eu posso vir aqui e mudar o sombreamento, configuro todo o meu sombreamento, mantenho aqui as informações de público, vamos colocar aqui um fator Z de 3, aquele exagero que eu comentei no início, colocar 3, vou manter o azimuth 315 e o modo de mistura ele mantém o sobrepor, que foi o último que a gente utilizou. Então eu aplico e aqui está a nossa camada sombreada combinada com a imagem do Google. Então aí você pode fazer as combinações da forma que você desejar. A gente pode voltar aqui e mudar de novo para banda simples falsa cor e criar toda. E aí eu posso ficar brincando e posso ficar procurando a melhor forma de ajuste dessa minha sobreposição. A forma que melhor representar a informação que eu quero do meu modelo digital de elevação. Então é isso, vimos duas formas de simbologia simples, porém que tem um resultado muito bacana na representação do dado 3D através de um MDE. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e continuar nos acompanhando aqui pelo YouTube. Até a próxima!